Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago um assunto muito importante, vamos falar sobre a doutrina do inferno. E quero antecipar para todos que ainda não sabem que a doutrina do inferno é a doutrina mais pervertida da cristandade contra o amor e a misericórdia do Eterno. E quero antecipar para todos meus amigos remanescentes que estão em todas as religiões da terra. Para quem tem o Espírito do Messias, não se espanta ao ouvir que a doutrina do inferno é católica. Eu tenho absoluta certeza que não é difícil se entender. Basta tão somente vocês ficarem atentos à etimologia da palavra inferno e todos vocês irão perceber que a cristandade engana a todos apenas com palavras fictícias, sem o mínimo de preocupação de explicar a origem dos vocábulos para não deixar que as pessoas percebam o mal que eles inserem nas mentes neófitas da cristandade. Esta palavra deriva-se do latim infernum, que vem do hebraico Sheol, que vem do grego Hades, cujo significado é nada mais, nada menos que sepultura, o sepulcro, o mundo dos mortos. Além desse entendimento, tudo é mentira. Meus companheiros, nós não precisamos permearmos por longos caminhos da exegese para encontrarmos o verdadeiro significado da palavra inferno dentro da sua etimologia. O termo usado para sepultura nos três idiomas, hebraico, grego e latim, corrobora a verdade de que o inferno em português continua sendo a mesma sepultura, revelada etimologicamente pelos três idiomas originais. Agora eu pergunto, por que sepultura, apenas no idioma português, se tornou um lugar de tormento? Eu quero apresentar para vocês contradições e não vou precisar ir muito longe para deixar o verdadeiro entendimento sobre essa doutrina dentro de suas reais interpretações etimológicas. Eu quero revelar para vocês, meus amigos e amigas, as contradições desse pensamento católico e muito caótico. Eu começo com uma excelente pergunta aos apologistas do inferno. Se esse inferno faz parte do projeto do Eterno sobre a criação, por que nunca um profeta falou da existência desse lugar criado pelo Altíssimo? Vocês não acham estranho isso? Porque se passaram mais de 4.000 anos e ninguém soube da inclusão desse inferno no projeto da criação? Ora, se no projeto da criação está incluso o inferno, por que ninguém soube disso até a chegada da Vulgata Latina produzida e elaborada pelos pagãos? Não é estranho isso? Temos explicação para suplantarmos essa maldita mentira dos católicos cristãos sobre a existência do inferno de fogo. Analise comigo Mateus capítulo 5 e verso 29. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora.
É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Essa é uma base afirmativa dos apologistas da doutrina do inferno de fogo. Mas prestem bem atenção à explicação verdadeira. Entendam que essa palavra inferno, no texto aqui, está desoriginalizada. Aqui deveria estar a palavra correta, original, que é sepultura. Então esqueçam a expressão inferno, já que o correto é sepultura. Assim melhora para o seu entendimento. Agora vamos observar duas frases dentro do versículo que nos evidenciará toda a verdade que precisamos para nossa corroboração verdadeira sobre a não existência do inferno de fogo. A primeira frase dentro do versículo é: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Agora preste atenção na explicação verdadeira, sem sofisma. Olho que se arranca representa alguma coisa que você cobiça e deve desprezá-la para não pecar contra o Espírito Santo. É isto que significa olho. É uma ação efetiva do indivíduo que ama a verdade e que agora está sendo advertido para não errar, fazendo algo que desabone a sua conduta diante do Eterno. Arrancar quer dizer evitar de realizar algo do seu prazer carnal. Observe com desvelo a outra parte do versículo. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo o teu corpo lançado na sepultura. Não tendo a palavra inferno, colocando a palavra original, sepultura, fica melhor para o entendimento das pessoas que não têm conhecimento dos idiomas originais. Notem que a expressão aqui para o corpo é literal. Se o mestre falasse de um lugar espiritual, ele não teria falado corpo, mas falaria alma ou espírito. Mas o mestre quis dizer que se alguém que é santo, servo do Altíssimo, vier a pecar contra o Espírito Santo, estará sujeito à sepultura. Em todos os textos que falam de inferno, se você traduzir para a sepultura, levando-a de volta à sua originalidade, Sheol ou Hades, morre completamente a mentira do inferno de fogo. Vejam mais um exemplo de Mateus capítulo 10 e verso 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Em hebraico, ruach quer dizer espírito. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a vida como o corpo no inferno. Tire de mente imediatamente a palavra inferno e leve para a sepultura, que você entende o que o mestre estava dizendo. Não tenham medo daquele que mata o corpo e não tem poder para matar, destruir a vida. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a vida como o corpo na sepultura. Perceba que ele está falando de coisa física e não de coisas espirituais. Quando ele fala de destruir tanto a vida como o corpo na sepultura. O termo destruir se refere ao corpo literal na sepultura.
Se o Messias falasse de um suposto lugar metafísico para onde iria o condenado após a morte, ele não falaria de destruição do corpo físico, mas apenas o sofrimento do espírito seria reputado dentro deste versículo. Mas se o Messias fala de sepultura, que destrói o corpo, fica muito remota a ideia de um lugar metafísico, segundo o pensamento mitológico. Os apologistas do inferno dão uma falsa interpretação para 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 20, para afirmarem as suas crendices. Vamos observar o texto e vermos a verdadeira interpretação à luz da exegese do verdadeiro conhecimento segundo Ruach HaKadosh. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Yahweh. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Yahweh esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Eles dizem que o Messias, quando morreu, foi ao inferno e pregou aos espíritos dos mortos. Mas que mentira estapafúrdia! O texto legal não fala disso. Vamos ler novamente para entendermos a verdadeira interpretação. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Yahweh. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espírito em prisão quer dizer mentes presas pelo desconhecimento do Deus de Noé. Eis o segredo, no qual quer dizer no Espírito e não o Espírito que foi ou o corpo. Entendam que no Espírito quer dizer que as circunstâncias antediluvianas eram contempladas pela verdade espiritual através da voz de Noé durante a construção da arca. É como se o mestre estivesse pregando lá naquele tempo, mas isto é uma alegoria, controvérsia. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Haverá uma coisa muito decepcionante para esses pregadores do inferno, pois no juízo final acontecerá algo que decepcionará aos que defendem a ideia de um inferno de fogo que queima as pessoas. Decepção para todos que dizem que as almas perdidas estão no lago de fogo ardente, pois ao se depararem com Apocalipse capítulo 20 e verso 14, lerão assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Agora, como fica a doutrina do inferno? João viu que o inferno foi lançado no lago de fogo. Como? Se o inferno é um fogo que atormenta as pessoas que morreram perdidas, e como se explica que o próprio inferno pregado pelas nações pagãs, agora no juízo final foi lançado no fogo eterno? Então, amigos, a mentira do inferno teve fim aqui. O próprio inferno que as nações pagãs acreditaram que existia
foi destruído no lago de fogo no juízo final. E o que isso significa? Fim da morte e do Sheol, fim da morte e da sepultura. E por hoje é só, e até o próximo estudo. Que o Eterno abençoe a todas as mentes que estavam inflamadas com essa doutrina amaldiçoada do inferno de fogo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.